Boa tarde, boa tarde. Hoje, sem muita enrolação, a gente fez a live mais cedo, tá? Na parte 18, né? Da parte 3 do livro Baltazar Gracian. Hoje tem comemoração, aniversário da cunhada, então pessoas estão aqui. Vamos, sem enrolação, iniciar. Para quem é do círculo já sabe, quem é da nossa comunidade de escola, que já está fechada por enquanto, vai ter essa gravação. Vamos lá, ponto 18. Para ficar fora de problemas, não seja agressivo. Lembrando o livro, Baltazar Gracian, nasceu século XVII. Foi, inclusive, espelho de Nietzsche, Schopenhauer e grandes outros filósofos e estudiosos para a vida prática, sabedoria prática de vida. Para ficar fora de problemas, não seja agressivo, sendo complica-se a todos os demais. Faltará tanto ao decoro com outros como a próprio, e sempre será visto como um tolo irreparável. Muitos agem desse modo e podem ser encontrados com facilidade. Trate de ficar longe dos tolos, longe desses, pois tem a capacidade de lhe roubar a felicidade. Ou seja, pessoas agressivas fogem, fica bem distante, não fazem nada, essas pessoas agressivas, em um dia inteiro sem mostrar, sem caretas, pessoas chatas, pessoas frias, pessoas que tem energia que suga e não energia que eleva o seu nível de pensamento. Então, fujam dessas pessoas. Tem sempre humor revolto e contradizem todos aqueles que lhe falam. São pessoas amarguradas com a vida. Parecem ter colocado a razão alheia, ao contrário, em contradição a tudo e por isso tudo reprovam. Pessoas agressivas falam mal de tudo. Lembrando o ponto. Mas a pior qualidade destes é viver assombrando ao homem sensato. Toda sombra está querendo cobrir a luz. Ele não gosta de luz. Então são pessoas que querem te puxar para baixo, te puxar para o negativo, te puxar para que você viva na titica que elas vivem. São essas pessoas que o Baltazar está falando para você fugir. Agressividade. Pessoas que querem te levar para baixo da escuridão e não te elevar. Principalmente quando você ilumina, quando você constrói caminhos, quando você prospera. Então, mas a pior qualidade desses é viver assombrando. Homens sensatos não fazem nada bem e falam mal de tudo. Esses monstros vivem no país da impertinência e da necessidade. Pessoas que têm necessidade, impertinência, que querem levá-lo para o negativo. Fujam dessas pessoas, não convivam. Ponto 19. Tem apreço por chegar à meta. Criou uma meta, mais que por competir. Primeiro tem que entender quais são as metas de vida que você tem, para entender como vai chegar a elas. Trabalhe por seu próprio êxito, mais que por imitar o alheio. Não fica comparando a sua vida com o outro. É isso que o Baltazar está querendo dizer. Século XVII ele já está mostrando. Começa a olhar os teus conteúdos, as tuas construções, o que você fez para melhorar a si mesmo, não para competir com o outro, porque comparar é sofrer. E aí ele continua falando, existem exemplos de grandeza que têm sido animados principalmente por alcançar o reconhecimento. Procure ser o primeiro na sua profissão. Aspire mais a avançar pela prudência, sabedoria temperada com discernimento. O que acontece no seu dia a dia, saber qual caminho, qual passo certo a seguir, do que competir com os outros. Então, aspire mais a avançar pela prudência do que competir com os outros. Ao prestar muita atenção no desempenho dos outros, acaba-se por não se conseguir completar os próprios objetivos. Você perde tempo na vida dos outros, olhando o que o outro faz, olhando o que ele tem de melhor. Esquece de você construir a sua base. Você pode se espelhar em outras pessoas, olhar o que elas fazem, perceber o que elas têm de melhor, mas não ficar agarrado à vida do outro, agarrado ao que o outro faz do dia a dia, agarrado ao que ele faz de melhor e você não. É para que você foque, entenda a sua personalidade, a sua capacidade e construa. E aí ele continua, ao prestar muita atenção nos desempenhos dos outros, acaba-se por não se conseguir completar os próprios objetivos. Exemplo, Alexandre, e ele dá um exemplo de Alexandre III da Macedônia, chamado Alexandre o Grande, que nasceu em 356 a.C. E ele mostra assim que o Alexandre ele lutava com os próprios propósitos dele, não para comparar com os outros. E aí ele fala, Alexandre não lutou para comparar-se com a glória de Aquiles,
que era mito passado, lutou para superar a si, para transformar, para superar, então, a sua própria glória, nem bem a havia alcançado. Não existe o que incite mais as vãs ambições falsas, é isso que se chama vã, do que o ressoar da fama alheia. Em vez de invejar o triunfo alheio, em vez de olhar a vida do outro e invejar, lute para alcançar suas próprias metas. É o ponto 19. 20. Renove a sua fama a cada dia. É um privilégio da ave fênix renascer sempre, pois tudo envelhece, até o mais brilhante dos homens, e com isso se perde a reputação. Com o tempo, a sua reputação ela some, ela vai embora, ela desaparece. É isso que ele está falando. E o costume de vê-lo igual todos os dias diminui a admiração. Se você permanece da mesma forma que ontem, se você não estuda mais, se você não aprende novas habilidades, novas técnicas, o seu modo de falar não melhora, a sua capacidade de ampliar o horizonte de visão, estudando sobre o mundo, sobre as pessoas, criando novos projetos, as pessoas simplesmente deixam você de lado porque você fica igual. E aí a gente tem que avançar. E é isso que ele está falando. O costume de vê-lo igual, então, diminui a admiração. Surpreenda sempre. Um homem de talento mediano, com novidades, vence a outra inteligente que se manteve estático, sem renovar-se. A gente é desejoso de novidade. Existe um termo chamado FOMO, que a maioria das pessoas passa, que chama Fear of a Missing Out. Medo de perder as novidades, medo de perder o que a gente tem sempre de inovador, seja pessoas, produtos, metodologias, processos, oportunidades de enriquecimento, oportunidades de ampliação mental, ampliação espiritual. E aí, esse desejo, ele é alimentado quando você chega com novidades, com formas de lidar, de falar, diferentes do que você fazia antes. Ponto, então, que a gente tem que aprender com constância. Entendeu isso? Você fala o seguinte: se dedicar com afinco a se renovar, terá muitas alvoradas, assim como o sol. Exiba-se em distintos cenários, para que em um lhe solicitem por se haver ausentado, em outro o aplaudo por ter chegado novo. É como se fosse, a gente brinca na Bolsa de Valores, que a gente nunca concentra os ovos numa cesta só. Tem várias cestas, vários ambientes que você viva, que as pessoas vejam você como novidade. E algumas que elas já conheçam e sintam a saudade de quando você ficar um pouquinho fora. Ficar um pouquinho de fora, elas querem te chamar de novo. É importante porque você amplia todo o seu repertório de dia a dia. E mais que isso, outras pessoas te conhecem, outras pessoas te valorizam de uma forma diferente por não ter um padrão mental, mesmo você tendo uma renovação do que acreditam que você seja, já que você renovou, ampliou sua visão, estudou mais. Mas quem convive no dia a dia acredita, muitos pela mentalidade fixa, que estão vendo a mesma pessoa e não é. Então, por isso que tem que ter cestas, lugares diferentes, tribos, locais que você convive com diferença. Diferença porque alguns vão te valorizar em ambientes. A água no deserto do Saara é mais valorizada que uma água onde corre um rio de água cristalina. Esse é o objetivo. Então, é isso. 21. Aprenda a usar os inimigos ao seu favor. O que isso quer dizer? Deve-se interpretar os feitos não por quem ofendem, mas a quem defendem. E isso muito mais se houver algo em disputa. O sábio se aproveita mais dos seus inimigos do que o tolo de seus amigos. Ou seja, a gente tem que entender quem o inimigo do seu inimigo, como Maquiavel falava, é seu amigo. Entender esses pontos. Um ato de agressão pode adverti-lo de muitas dificuldades e jamais perceberia num ato de favor. Os haters é o que mais fazem você crescer. As pessoas que sentem inveja e elas apontam, elas falam, porque elas vão te mostrar erros talvez que você não esteja enxergando. Não são as melhores pessoas para conviver, mas são as melhores para você tirar o seu olho de dentro do seu umbigo, do seu ego, para ampliar, para ver o que você precisa aperfeiçoar, melhorar, evoluir. É como um torcedor do Cruzeiro e do Atlético. O Cruzeiro
fica apontando o que o Atlético faz de errado. E aí, numa forma muito clara, o técnico, o presidente, ele vai ver o que os jogadores estão errando. Esse é o objetivo. O sábio se aproveita mais dos seus inimigos do que o tolo de seus amigos, e um ato de agressão pode adverti-lo de muitas dificuldades que jamais perceberia no ato de favor. Os inimigos lhe permitem descobrir as suas virtudes e seus defeitos, e assim acabam por fabricar a sua grandeza. Mais perigosa é a lisonja, ou seja, o elogio, que o ódio, pois este nos permite descobrir e remediar as debilidades, os erros que temos, do que aquela dissimulada, que pode ser lisonja, puxa-saquismo, os amigos que não querem te desagradar e falar algumas verdades que são importantes para a gente aprender. Seja sempre esquivo, ou seja, evite contato, pois dessa forma poderá ver mais claramente a sua debilidade e corrigi-la. Devemos ter um grande cuidado quando em disputa com outros, em especial no trabalho, e mais atenção ainda com competidores. É bom manter sempre, e é o 22 esse, a expectativa. Alimente sempre o inesperado, é da novidade que ele fala, de criar novidades. Prometa que dará muito, e ao agir e gerenciar, faça que vejam ter conseguido muito além do esperado. Tem um termo que a gente chama nos negócios de over delivery, entregue sempre a mais do que estavam esperando, para que as pessoas se surpreendam e você eleve o seu valor pessoal, o seu valor da empresa, o seu valor como negócio, o seu valor como marido, como namorado, namorada, esposa, o seu valor como filho, como filha. Você tem que entregar sempre a mais. Surpreenda seus superiores todo o tempo. Não é bom que faça todo o possível no primeiro momento. Saiba dosar. É uma excelente tática saber gerenciar suas capacidades, seu conhecimento sobre o trabalho, para sempre dar mais que o exigido do desempenho. Então, não é para entregar tudo de uma vez, é entregar mais, mas entendendo quando eu vou mostrar o que eu tenho de talento, o que eu vou dosar aí em equilíbrio. 23. Agora, lembrando que o Graciano viveu ali no século 17, entre 1610 e 1650, ele viveu 47 anos, se não me engano, 57 anos. E assim, é uma profundidade tão gigantesca. Se aplicar isso na sua vida, você é capaz de mudar toda ela, entender como agir com sabedoria, no título original com prudência, para expandir tudo que você tem construído ao teu redor, ou começar a construir de fato aquilo que você deseja. Mostre, 23, que sempre conseguirá mais êxitos. É prudente mostrar a capacidade de conseguir mais êxitos. Quem consegue grandes coisas é porque também é grande. Tem uma frase que fala o seguinte: o dinheiro jamais aceitará alguém que seja menor que ele. Então, para construir, você precisa expandir a si mesmo, para que atraia tudo que você deseja, seja emocionalmente, financeiramente, materialmente, mentalmente, espiritualmente. E aí ele falou que completa o conformista apenas satisfaz momentaneamente o que busca grandeza. Conformistas não crescem. Em resumo, existem aqueles de curto alcance cujo qualquer logro, qualquer atingimento, qualquer meta desborda sua satisfação, pois não foram feitos para coisas extraordinárias. Tem gente que contenta com mais ou menos, com uma casinha, com um carrinho, com uma vidinha, com um espiritualzinho, com viver no básico. É isso que ele está falando. Mas quem atinge coisas extraordinárias não para de estudar, não para de se elevar, não para de melhorar, não para de cuidar de si, não para de cuidar das pessoas ao redor, não para de construir. É isso que ele está falando. Então ele fala: param na intenção e o esforço lhe desvanece. Estes correm grande perigo no trabalho, pois não estão acompanhados da sorte do decidido. Mostre então, se quiser ser grande, que lhe resta horizonte para alcançar, que sua paixão é interminável, que a palavra acomodação está fora do seu dicionário.
Ele está, em resumo, falando: quem realmente quer crescer aprende a viver no desconforto, a ser feliz dentro do desconforto. É isso que ele está falando, resumidamente. Entendido isso, vamos para o 24. Não deixe um feito sem marca. Coloque um selo de distinção em tudo o que fizer. A sua marca, a sua logo, a sua forma de fazer, a sua fala, o seu jeito de construir. É isso que ele está falando. Deixe a sua marca. Faça as suas ações serem percebidas pelos seus superiores. Claro, isso dentro dos limites que a realidade que você lhe impõe. Os exibicionistas são odiados por todos, mesmo os vitoriosos. Para ações elevadas, existem altos pensamentos, mas não tome para si obras feitas por outros. Em tudo se apresente com mérito e elegância, como um grande dignatário, pois na realidade essa é a verdadeira nobreza. Veja, pode ser dos outros, mas sempre explique que você usou isso para que você pudesse construir e praticar, colocar em construção. Mas se não for seu, coloque em ponto, coloque em xeque, coloque em pauta, para que as pessoas recebam mérito para o que elas fizeram. Aqueles que compartem seus feitos com seus chefes participam também da direção. São distintos que participam também da sua notoriedade, sabem diferenciar a virtude de ser majestoso da vanidade do cerimonioso, conhecem a distância entre o vácuo e o substancioso. 25. Sobre trabalho e vocação. Ele está dizendo o seguinte: escolha um trabalho que se ajuste à sua vocação. Vocare é chamado. O que você tem de dom, o que você tem de facilidade, o que você tem de capacidade que os outros não têm. Maior. As regras sociais do trabalho são muitas. Existem alguns que exigem grande conhecimento e habilidade. Tem alguns trabalhos que exigem mais. Tem um livro, inclusive, que a gente estuda no Formiguinha mandou aqui, que é o Mito de Sísifo, né? É fantástico. O livro é fantástico. Uns pedem coragem e arrobo. Então, alguns trabalhos exigem grande conhecimento e habilidade que você precisa adquirir. Uns pedem coragem e arrobo, outros suavidade de caráter. É mais fácil gerenciar aquele trabalho no qual é possível manifestar, ou seja, expor suas convicções. Por outro lado, e convicções são crenças, o que você acredita, o que você faz no dia a dia, que você vive aquilo, de fato, com integridade. Por outro lado, resultam difíceis os outros empregos nos quais há de se dissimular, de ser falso, ou de não conseguir desenvolver a sua capacidade, a sua crença, o que você acredita. Tem que ter alinhamento com a cultura da empresa, em resumo, no paralelo que ele está falando. Para o primeiro é preciso bom caráter, para os outros não basta todo o cuidado, desvelo do mundo. A mais problemática ocupação é gerenciar, e mais ainda os tolos ou mal preparados. Duplamente difícil é ter sensatez com quem não a tem, de conseguir aguentar essas pessoas insensatas. O ofício intolerável é aquele que exige todo o tempo alguém medido, estudado, de horas contadas e de pensamento exato. Melhor é o ofício livre de fastio, ou seja, de tédio, no qual junta-se, seja bem-vindo Evolution, o rápido com o sombrio, porque a variedade refresca e enriquece a vida. Entendido isso, vamos para o próximo ponto, que é o seguinte: 26º. Evite rivalidade e tampouco procure confronto. Estes são reveladores de debilidades. Quando se entra numa polêmica buscando convencer ou desacreditar alguém, também somos desacreditados. São poucos aqueles para os quais uma boa discussão resulta em boa coisa, pois a rinha faz públicos os defeitos que guardamos. Muitos tiveram reputação até entrarem em disputa, em choque. O furor do combate, ou seja, a confusão do combate, o calor do combate, aviva e ressuscita as faltas que todos haviam esquecido. Ademais, desenterram
malquerências passadas e antepassadas. Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então a gente atrai isso. Por isso não entrar em choque, não entrar em confronto. A competição se baseia, como diria um autor do século XVII, Baltazar Graciano, a competição se baseia em desprestigiar o adversário com tudo o que se pode e assim chegamos ao que não se deve. E ainda que às vezes possa tirar proveito das ofensas que lhe fazem, essas o arrastam a querer vingar-se e o fazem perder o decoro. O bondoso e o benévolo homem de prestígio sempre será pacífico. Em resumo, o que ele está falando é: competir é burrice. Pare de querer competir. 27º. Procure ganhar a preço. Aquele que consegue cair nas graças dos empregados, dos seus pais e principalmente dos chefes é feliz. O melhor caminho para conseguir este prêmio é fazer bem aquilo que se dedica a fazê-lo, com ética e bom gosto. Se lhe derem um cargo, demonstre que engrandece-o. Você faz o cargo grande, não o cargo faz você grande, é isso que ele está falando. Mais do que ele te engrandece. Então, em vez de ser digno dele, do cargo, ele lhe é digno. O cargo faz-se digno de você. Uns se honram com o cargo, outros o honram. Faça você honrar o cargo. Não é vantajoso se apresentar como bom no seu cargo em comparação com quem o desempenhou mal, se alguém antes de você tenha feito erroneamente, tenha errado nos passos. Não compara, é isso que ele está falando. Porque desse modo não conseguirá ganhar o respeito dos demais. Ganhe cargo por méritos próprios, não pelo demérito, pelo erro dos outros. É isso que ele está falando. Chega lá pela sua construção, não queira chegar pelo erro do outro. Entendido esse ponto, vamos para o 28º. 28º diz: procure não subir na vida escalando nas costas do outro. O que ele está falando isso então? Para procurar não subir na vida escalando nas costas dos outros. Ele está falando o seguinte: muito menos se os detratando, jogando pedra no outro. E aí ele fala: o melhor sinal de carecer, ou seja, de falta de méritos, é dedicar-se a desmerecer os demais, a querer falar mal do outro. Essa é uma doença grave que não apresenta sintomas. Quem dela sofre raramente se dá conta. Ninguém limpa suas manchas manchando os outros. Igual erro comete aquele que se consola dizendo que outros também cometeriam os mesmos erros, ou que outros também cometeram os mesmos erros. Eu não fui o primeiro, né? Ele dá um exemplo aqui. Isso já aconteceu antes. Nesses casos, com quem mais se explica, mais se prejudica. Ninguém está livre de culpas. Só quem se conhece pouco não se sabem as faltas. Todo mundo errou, é isso que ele está falando. Todo mundo já errou, vai errar. E a gente não tem que ficar acompanhando o erro dos outros e fazer comparação quando a gente erra. A gente tem que construir para errar cada vez menos e assumir a autorresponsabilidade. Evite sempre, como um homem sensato e prudente, seu livro de registros das infâmias alheias, pois isso lhe fará abominável e desalmado. 29º, aprofunde bem os temas do que se tratar, do que você vai falar. Aqueles sem conteúdo, que não dizem nada, que são superficiais, que só como o mar consegue só ir até a areia, são logo reconhecidos pela plateia. A gente conhece quem tem profundidade, quem tem domínio de conhecimento. Muitos se perdem pelas vias inúteis do palavratório, ou seja, muitos se perdem pelas vias do blá blá blá, do mimimi, das palavras vazias, do gerador de palavras que não tem nada a ver. Muitos se perdem pelas vias inúteis do palavrório, ficam tão atentos às folhas que se esquecem dos frutos, a beleza, toda a magia do lugar, que esquecem do conteúdo. Só beleza, só imagem, sem conteúdo, de nada vale. É isso que ele está falando.
como um poema que nada diz, não toca em nada essencial. Estes dão sem voltas, bordejando o ponto tratado, estudando, sem nunca chegar a nada de importante. Esses tolos quase sempre têm a mente confusa, como um labirinto do qual é impossível fugir. Gastam tanto tempo e paciência no que querem dizer, resultando em não dizer nada, sem objetivo, sem as pessoas entenderem o que está falando. Então, não tenta ficar enrolando, não tenta, sem enrolação, falar algo que você não domina, vai aprofundar, mergulha no conhecimento, mergulha para entender melhor, para compartilhar. Não sai falando sem esse domínio. Domínio que é importante e é básico para todo mundo. É isso que ele está falando. O 30º, busque sempre compartilhar as suas responsabilidades. Tenha sempre um escudo contra os mal intencionados. É a grande habilidade dos gerentes. E não é incapacidade, como pensam alguns. Pelo contrário, é necessário dividir decisões difíceis sobre as quais recaem olhos judiciosos, olhos maldosos, olhos que querem te atingir. Tem que dividir, porque quando a gente divide, a gente compartilha e escuta. A gente amplia a nossa visão com a visão dos outros. Isso é liderar. Isso é gerenciar. Nem tudo pode sair bem, nem vai, muito menos satisfazer a todos. Divida, compartilhe, escute. Por isso é necessário ter subordinados, os quais, em troca de conseguir seus propósitos, possam representar o papel de receptáculo de seus erros e acertos. Às vezes funciona, mas não acredite em tudo o que lhe dizem. Tenha filtro para entender o que realmente faz sentido e o que não. 31º, em vez de encobrir as faltas alheias, faltas dos outros, promova as suas próprias conquistas, mas se encontrar-se em necessidade de encobri-las, faça com suficiente excesso, para que todos vejam sua boa ação mais do que encobrir uma simples falta. É necessário que o seu trabalho seja duplamente mais notável do que o notável que substitui. Igualmente tem o dever de deixar uma obra tão portentosa, de modo que quando o seu substituto chegar, sinta sua falta e deseje o seu retorno. Assim, tenha suficiente habilidade para não ser eclipsado pelo seu antecessor. É muito difícil superar um antecessor. Com frequência se pensa que o passado foi melhor, de modo que deve se aspirar, mais do que igualá-lo, superá-lo com louvor. É muito mais difícil gerenciar um negócio que foi bem administrado. Então faça o seu melhor para que as pessoas sintam falta disso. Caso você esteja só de passagem, o que quer que você esteja fazendo. Se tiver a sorte de tomar um posto cujo antecessor foi ruim, poderá escrever seu nome na história da empresa. Pois se apenas o iguala, ficará abaixo da média de avaliação. Outro no passado já o fez melhor. Promova seus próprios sucessos, mostre as suas virtudes pessoais para ser o mais notável. Então, seja melhor que você mesmo e faça diferente do que os outros fizeram. Tem que ter algum ponto, algum dedinho seu, alguma coisa que você faz a mais, onde quer que você esteja, para que as pessoas vejam o valor. Entendido isso, 32º, triunfe sobre o invejoso e o mal intencionado. Deve-se fazer sobrar importância à sua competência sem se convencer da sua própria grandeza. Seja generoso e educado com o invejoso que não lhe retribuiu. Irão aplaudi-lo mais se disser coisas boas daquele que lhe fala mal. A melhor vingança é aquela que outorga méritos a quem lhe desmerece. É a melhor maneira de vencer ao invejoso. Cada felicidade sua lhe será um castigo e a sua glória lhe fará um inferno. O invejoso não morre uma vez, mas tantas vezes quanto o invejado é aplaudido. A eterna fama de um será o castigo perene do outro. Um terá imortal felicidade e outro dor imortal. Você não bate no invejoso falando mal dele, como ele fala de você. Você bate achando pontos para elogio, para que ele sinta que você é muito diferente, entende pontos de melhoria, pontos de grandeza, mesmo ele tendo essa visão. É isso que ele está falando. Vamos lá. O clarim que anuncia a subida de um torna pública a queda do outro.
33º, 33 agora. Antes de falar, prove e veja se será aceito. Para perceber como será recebida a proposta, esta deve ser colocada à mostra para que se verifique se é do agrado dos seus superiores. Isso lhe assegurará sair-se bem, permitindo criar condições para retificar, ou seja, para corrigir a ideia sem problemas. Assim, irá descobrir uma verdadeira vontade dos demais e saberá quem e como atender. Essa prova é a chave para aquele que pede, deseja ou é chefe. Já pararam para pensar? Um livro do século XVII, entre 1600 e 1657, o autor viveu de tanta profundidade. Um livro que custa aí menos de R$30, talvez R$35. Conhecimento desse compartilhado que pode transformar vidas. E as pessoas sequer acessam aforismozinhos pequeniníssimos. Como que a gente tem tanta sabedoria, tanto conhecimento, a gente só precisa absorver de pessoas corretas, aprender com pessoas que querem fazer a gente crescer, em lugares que querem a gente expandir, que um ponto de vista dele, como esse de não falar mal do seu inimigo, pode mudar todo o seu rumo, toda a forma com que você usa a estratégia para você crescer em todos os aspectos da vida e expandir o seu negócio, a sua vida pessoal, sentimental, financeira, enfim. Só com uma alavanca que se ajusta com uma falinha no aforismo deste tamanho. Então, gente, vamos aprofundar naquilo que realmente importa. Maçonaria, para mim, é isso. E eu estou compartilhando o que eu aprendo de essência. Nunca vi nenhum irmão estudar isso aqui. Eu já vi irmão comprar por indicação, mas dentro de loja não, fora dela. Ele falou, que livro bacana, e eu, trocando informações, indicando, ele comprou e leu. Então, aprofundar, essência é isso, compartilhar. Quem compartilha, multiplica. Fique atento àquele que aparenta enganar-se, 34, tá? Mas acaba levando o que lhe pertence. Não há maior astúcia do que aguçar a atenção. Contra o entendido, um bom entendedor. Alguns aparentam enganar-se, fazendo-lhe pensar que entregam inconscientemente um negócio. Assim, o colocam a trabalhar a seu favor, enquanto pensa em trabalhar para si mesmo. Colocam-no para tirar castanhas do fogo, que não se faz sem queimar as mãos. Cuidado com quem quer usurpar, explorar, quer ficar tirando informação sua gratuita. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam, como que você faz os negócios, como que você fez para crescer em 9 meses, 10 meses, dentro de uma página de Instagram, quase 120 mil pessoas, e aqui no TikTok, como que você criou um negócio em 3, 4 meses, tem uma escola, comunidade, quase 80 pessoas, você pode me dar uma dica? Falou, olha, eu posso te dar uma dica ou uma consultoria, o que você vai querer? E aí as pessoas geralmente falam, óbvio, né? Pedem conselho, eu quero uma dica, um conselho, eu falo, faça uma consultoria. Você tem que aprender a se valorizar e perceber quem são as pessoas que só querem sugar de você. É isso o 34, é isso que ele está falando. Então, atentem-se a isso. Atentem-se a esse ponto, porque a gente precisa ficar alerta. Só organizar aqui o carregador. Pronto, regulado o carregador. Vamos voltar para o 35. Não, e olha que a gente está na página 58, está na parte 3 dele, sobre relacionamentos profissionais. Essa é a parte. Paulo, seja bem-vindo, membro do Círculo. Os membros do Círculo chegando. Parte 35, então, página 58, da parte 3. Ele fala o seguinte: não exagere seus sonhos de triunfo, mais ainda se estiver do começo de carreira. Todos tendem a exagerar a grandeza, ou seja, se superestimar dos triunfos que planejaram. E essa atitude é mais frequente naqueles que têm menos capacidade, que quer se vangloriar.
Imaginar alcançar a máxima maravilha. Se criar uma grande esperança e essa não se cumprir, será um tormento causado por sua vã imaginação golpeada pela verdadeira realidade. Corrija com prudência estes desacertos da mente e ainda que deseje o melhor, sempre espere o pior para tomar com equanimidade. Espere o pior para tomar com igualdade. É isso que ele está falando. E calma o que venha pela frente. E correto aspirar. É correto aspirar pelo alto para conseguir o máximo. Você tem que esperar atingir as nuvens, atingir estrelas. Mas não tanto que produza sobressalto. Ao começar o seu trabalho, é importante que tenha isso presente, de modo não cairá na presunção de achar que chegará mais longe do que lhe permitirão a sua capacidade e experiência. Pé no chão, entender onde você está, para onde você vai, para você construir. Isso que ele está falando. Não existe no mundo melhor remédio contra as necessidades do que a reflexão. Empenhe-se em conhecer bem o tipo de atividade que você realiza e até onde chegam as suas capacidades em dado momento. Tem que desenvolver suas habilidades, sua capacidade para expandir. Mesmo com a cabeça quente, mantenha a mente fria. Vou dar um exemplo. Conversando esses dias com um irmão, e ele mexe com construção civil, né? Ele pega terrenos, tem um imobiliário, mexe com construção civil também, e fala, cara, os pedreiros chegam querendo ganhar um valor X, e aí chegam os ajudantes querendo ganhar igual o pedreiro. E eu explico para ele, meu querido, você precisa desenvolver a sua habilidade. Eu não consigo, o mercado não absorve esse valor que você quer. Então, eu não consigo pagar para você, porque o mercado primeiro vem e me dá um valor. Eu quero fazer uma construção tal, e esse é o nosso orçamento. E aí ele vê o que se encaixa dentro, pega ou não. Então, se eu absorver de você, se eu pegar e pagar você o mesmo pedreiro, eu não vou ter lucro, não vou ter um dinheiro a mais, e não compensa para mim pegar a obra. Eu que sou organizador, eu sou o cara que faz intermediação e faz todo o processo. E aí é isso. Não queira ser o cara que queira ganhar igual o gerente, se você ainda não aprendeu a ser o gerente, a gerenciar, a organizar, não elevou sua habilidade. Se assistente pedreiro, não queira ser um pedreiro. Desenvolva as mesmas habilidades e capacidades que ele. Se você quer ser um grande advogado, mas está em início de carreira, aprenda as habilidades para ser isso. Um grande empresário, aprenda o que os grandes empresários fazem e faça essa construção, eleve sua habilidade, seu capital, eleve todo o seu dom para chegar lá, melhore seu produto, a experiência das pessoas. É isso que ele está falando. Não adianta você querer achar que o mercado é injusto se você não quer evoluir a sua capacidade, para que as pessoas te absorvam e paguem mais. Então, uma hora você chegar e falar assim, eu não aceito esse valor, meu valor é X. Por exemplo, eu hoje faço atendimento, sessões, minha sessão é R$300 a hora. Mas as pessoas cobram, você não é médico, psiquiatra, você não é psicanalista, eu tenho as minhas formações, e se você não quer pagar, tem quem queira, eu abro só alguns no mês, ponto, acabou. É isso, porque aí você construiu todo um histórico anterior, habilidades, soluções, para que as pessoas entendam que esse valor é real e elas enxerguem valor. Você tem que se posicionar e entender também até onde você está, qual o nível de habilidade sua. E é uma escadinha, não adianta você querer sentar na janelinha, como o Romário dizia, querer sentar no topo como um CEO, um presidente, como um dono, se você não tem essa habilidade, vai fechar o negócio. Não adianta. Entendido isso, vamos para o próximo. 36º. Compreenda em qual profissão será o astro e assim descobrirá a sua estrela. Não existe ninguém tão pouco dotado que não tenha uma vocação especial. Todos temos habilidades especiais. E se for pouco dotado é por não conhecer as suas capacidades. Autoconhecimento, autoanálise, autoaprofundamento. Alguns chegam a ser executivos poderosos sem saber como e nem porque conseguiram. Uns por sorte, alguns por força desconhecida. Outros pela forte vocação que lhes facilita o sucesso. Depois resta trabalhar para ajudá-la e conservá-la. Outros ainda são alcançados pela graça de ser sábios ou superdotados. Muitos têm melhor desempenho em um emprego
do que em outra, e mesmo dentro da empresa desempenham melhor numa gerência do que em outra. Também existem os que sentem-se mais felizes numa determinada profissão, apesar de terem capacidade igual para outras, méritos semelhantes e habilidades. O azar se move, ouçam bem isso aqui, ouçam com atenção que eu vou falar. O azar se move como quer e quando quer. O seu dever é conhecer a sua sorte e não dar sorte para o azar. Assim deve medir o alcance da sua inteligência para saber onde pode perder e onde pode ganhar. Aprenda a seguir e a ajudar o seu destino, seu azar, sua sorte e sua estrela. Não trate de mudá-la, pois seria equivocar o caminho que seu destino lhe mostra para percorrer. É claro, seu dom, sua capacidade. Não queira forçar ter habilidades em áreas que você não tem esse domínio, essa facilidade, essa capacidade de ser para além só de uma pessoa comum. Todos temos dons, habilidades maiores em alguma área. Então, desenvolve e investe nisso. 37. Visite empresas e organizações sempre que puder. Faça como alguns que, para progredir, se separam daquele que lhe deu origem e assim alcançar a grandeza. A visão única da empresa onde fez carreira é por vezes um obstáculo para o seu desenvolvimento. Assim mesmo, sendo um gênio, é difícil realizar-se observando seus próprios processos. Até um alfinete pode fazer-se importante se passar de um mundo para o outro. Como um vidro pode depreciar um diamante se colocado onde mais útil. Nunca venerará bem a escultura aquele que conheceu o tronco morto de onde a obra de arte saiu. Aprenda a ver o mundo, transladar-se, transportar-se para poder crescer e se aperfeiçoar. Dificilmente, quando a gente vive em cidades menores, por exemplo, ou até no seu próprio bairro, as pessoas vão te valorizar porque elas acreditam que te conhecem. A empresa é a mesma coisa, se você construiu e foi evoluindo e chega um momento que chega no ápice, que não consegue pagar mais para você, não quer pagar mais ou não enxerga esse valor. Então você tem que expandir a visão, o horizonte onde você está, de amizades, de lugares que você frequenta, de cursos que você faz, de negócios que você busca conhecer, de empresários a construir. Até de, por exemplo, quando eu vou nas mesmas lojas, por isso que a maçonaria é maravilhosa, porque a gente vai em várias lojas diferentes, para você expandir seu horizonte de visão. E isso é aplicado na nossa vida pessoal. Você sai da sua zona de conforto, das mesmas pessoas, porque até Jesus não foi reconhecido no seu lugar de nascimento, porque nós seríamos. Isso é uma questão de programação neurolinguística, as pessoas acreditam, a maior parte com uma ideia fixa, com uma mentalidade fixa, que te conhecem e não enxergam se você estudou uma outra língua, uma outra habilidade, uma outra questão. 38º. Mantenha em segredo alguns truques da sua arte. Nunca diga tudo que sabe, nem ensine até esgotar o tema. Os grandes ícones de qualquer profissão devem ter a audácia de saber até onde ensinar. Sempre diga para os seus subordinados que faltam muitas coisas a serem aprendidas e se reserve com relação a isso. Não se deve esgotar como fonte de saber, nem dar todo o conhecimento possuído. Com isso, é possível conservar a fama e o prestígio e fazer que sempre o necessitem e busquem seus serviços. Em matéria de educar e de se dar, deve-se cumprir este princípio, estar sempre cultivando nos outros a admiração por aquilo que se possui e sobre a sua grande capacidade em se dar. A economia do tudo, no tudo e no todo é a grande regra da vida e do triunfo, e muito mais nas profissões, especialmente nas gerenciais. Nunca diga tudo que o sabe. Em resumo, não entregue absolutamente tudo, porque tem que entender que as pessoas precisam enxergar valor em você. Aprenda a aprender com outras pessoas e compartilhar à medida que as pessoas compartilham também contigo. É esse o grande ponto, o grande segredo. Renato, lá no nosso canal no Instagram,
Eu falo um pouquinho de qual potência eu sou em um dos posts. Dá uma acessada lá. Mas isso aqui é em Contagem, tá? Gob Minas. Então dá uma acessada. Tem lá umas imagens, inclusive a gente explicando um pouquinho esses dias que a gente conversou com o grão-mestre, com o Jorge Ribeiro, que as pessoas podem sim entrar na maçonaria através de formulários da internet sem padrinho, e aí todo o processo que o Gob Minas, uma potência regular, faz, como que ela faz, né? E é isso, assim. Aprender a conversar e dialogar, gente. Isso é muito importante. Aqui a gente fez isso com, por exemplo, o grão-mestre Jorge Ribeiro, e é muito atencioso. Por quê? Porque isso é a arte de liderar, é saber ouvir a todos. Então, 39º. Quando contradisser alguém, deve fazê-lo com sutileza e moderação. Queira ou não, aquele que foi contrariado sempre questiona o valor da sua opinião. Isso às vezes pode colocá-lo em apuros. A contradição desgasta as relações e destrói os afetos. Faça que o contradito seja parte de um ponto de vista e não... perdi. E não de uma questão pessoal. Faça com que o contradito seja parte de um ponto de vista e não de uma questão pessoal. Vai chegando o horário, né, gente? Pera aí. Só pra gente conseguir. Vamos lá. Nunca seja agressivo, pois essa é a chave que abre os corações e faz os sentimentos aflorarem. Quando for obrigado a contradizer alguém, faça-o com grande sutileza e moderação, com firme vontade, mas com cuidado e juízo. Quem tem a sagacidade de questionar a palavra do outro deve buscar as razões secretas que o oponente guarda. Quando discutir, faça-o com suavidade. Tente facilitar aos outros as razões nas quais se fundamenta e faça com que caiam nas redes dos seus argumentos. Espero que vocês estejam ouvindo aí o nosso galinho. Tem vários galinhos cantando aqui. Isso é maravilhoso. Uma vida diferenciada. A tranquilidade e o silêncio do homem ponderado encorajam o oponente, fazendo sentir que pode dominá-lo. Nesse caso, as palavras descuidadas farão que seja inteirado do que o outro guarda em seu coração inescrutável, como razão verdadeira da sua opinião. Uma dúvida comunicada com cortesia é a mais sutil artimanha do curioso para saber do que precisa. O empregado deve apenas contradizer ao chefe quando quiser aprender mais e expor orgulho ou para dar mostras da sua autoridade, irá se empenhar em oferecer todos os esclarecimentos e fundamentos possíveis. Resumindo, o melhor é contradizer com moderação. Assim conseguirá que o outro lhe ensine novas lições sobre o tema. Veja sob este ângulo e será mais sábio e feliz. 40. Haja por reflexão, não por obstinação. Toda obsessão produz fricção, choque, porque ela é filha da paixão, que nunca foi uma boa guia para ninguém. A obstinação te deixa cego, você pensa com o sentimento, você se cega por uma opinião pessoal, pelo ego e esquece de construir. Então, racionalmente, pode criar muito choque, fricção. Existem os que possuem a capacidade de converter tudo em conflito. São difíceis no trato e tudo que fazem é para vencer alguém. Não sabem comportar-se pacificamente. Para governar ou gerenciar, um homem assim é extremamente danoso, pois converte os gerenciados num bando e os demais em outro. Transforma em inimigos quem deveria ser aliado. Apenas o trabalho já lhe dará inimigos, por isso não faça nenhum inimigo extra, ou que não seja necessário. Os indivíduos obsessivos tudo querem conseguir como fruto da violência e dos truques. Mas quando os demais lhes descobrem esta paradoxal conduta, tramarão contra, buscando impedir seus quiméricos sonhos, e deste modo, nada daquilo a que se propõe será conseguido. Os obsessivos estão enfadados o tempo todo, e aqueles que os ajudam o fazem com desgosto. Tais indivíduos têm a vontade enferma e lacerada o coração. A melhor maneira de comportar-se diante dos semelhantes monstros é fugir para o mais longe possível. Os antípodas, o que é antípodas? As regiões situadas do outro lado da Terra, como a Oceania e o Japão, por exemplo.
Aqui o Graciano ele se refere aos bárbaros que viviam ao lado do oposto do planeta. Eles são antípodas. Ele faz uma alusão, é melhor viver com bárbaros do Oriente, os antípodas, do que com as pessoas que transformam tudo em conflito, que trazem peso. Para quem aqui está seguindo a gente, torne parte do nosso fã-clube, mandem coração, mandem presentes, ajudem a gente a construir, a fazer a live popular para chegar em mais pessoas, para a gente entregar valor real. Então, a gente espera que vocês adicionem a gente aí ao dia a dia. E eu tô aguardando vocês. 41º. Vamos pro último. Então, tornem nosso fã-clube. Façam parte com coraçõezinhos, com formas que ajudem a gente a angariar aqui. Para elevar o nosso nível da página. 41. Nunca deixe nada pela metade. Desfrute uma tarefa ou um projeto ao terminá-lo. Tudo que não é terminado, a princípio é visto como feio e irregular. Nossa imaginação e dos demais tem ideia de quando algo é mal feito. Isso se pode evitar, acabando por completo e começando. Mas a grande vantagem de se terminar a empreitada é que quem não participou do processo de execução ficará impactado pela elegância e solidez da obra, seja qual for o resultado. Imagine o seguinte. Esse aqui é um anel que um irmão me deu. Um irmão muito querido, ele tem um banco público, chama, inclusive para quem tem empresas, chama Bibs Bank aqui em Minas Gerais. E aí, ele me deu como um presente. Esse anel, óbvio que ele não é original, ele veio da China, mas ele é maravilhoso. Foi um presente, eu recebi de coração, né, os símbolos de Salomão. E aí imagine que ele não tivesse ficado pronto, não tivessem pintado ele, que não tivesse esmerado, feito os desenhos. As pessoas não iam querer colocar no dedo, não iam querer usar, adicionar ele. Mas eles finalizaram, então toda obra que a gente começa tem que finalizar. A gente precisa finalizar as obras que fazemos para que as pessoas entendam e admirem. É isso que ele está falando, começou, termina. A grande vantagem de se terminar a empreitada é de quem não participou do processo de execução ficará impactado pela elegância e solidez da obra, seja qual for o resultado. Tudo é nada ao se começar, e aquilo que se deixa sem terminar está mais perto de permanecer nada do que se converter em algo. Alguns adquirem fama de nunca chegar ao final de um projeto. Muitos chefes não gostam de comer aquilo que cozinham, porque viram as imperfeições do processo e isso lhes tira a vontade. Não sentem a maravilha de uma comida terminada e decorada. Por isso, não permitam que vejam suas obras antes que as terminem. Aprenda com a natureza. A casca do ovo não é rompida até que o pintinho esteja formado. Por último, finalizando, 42º. Nunca se comprometa com alguém que não se compromete. Nunca se comprometa com alguém que não se compromete. Quando fizer um negócio, deve fixar-se mais naquilo que se aproveita e menos naquilo que causa danos. Em assuntos com os quais sua ética esteja comprometida, trate que os deveres sejam conjuntos dos dois, de sorte que cada um, ao cuidar da sua reputação, estará cuidando também da reputação do outro. Nunca acredite ou se fie em alguém, mas se algumas vezes se inclinar a fazê-lo, há de ser com tal sabedoria que, mesmo desprezada a prudência, tenha proteção da cautela. Que seu risco seja igual e recíproco à sua causa. Então, se alguém não se comprometer contigo, não se comprometa com quem se compromete. No mais, sigam a nossa página lá no Instagram, que é fechada agora, com 111 mil pessoas. E eu vou avaliar para ver se eu adiciono ou não. Mas tem muito mais conteúdos, inclusive profundos, do que o próprio TikTok, que é o @papo de irmão 81. Temos 302 podcasts do Universo Paralelo do Alípio gratuitos no Spotify. Temos podcasts com irmãos para aprender sobre nós mesmos e maçonaria e outros conteúdos no YouTube. Também o link está aqui no TikTok e está lá no YouTube. E a gente tem uma escola, comunidade, hoje quase 80 alunos, Círculo de Luz, que nesse momento está fechada a escola, comunidade, Círculo de Luz, que a gente trabalha autoconhecimento, aprendizado, negócios, espiritualidade e networking.
muito mais que isso, mas estamos nesse momento fechados e talvez daqui a 1 mês e meio, 2 meses a gente abra de novo, mas fiquem conhecendo já que isso aqui, por exemplo, fica gravado só para quem é membro do Círculo e outros muito mais conteúdos que a gente forma e muito mais aberto e muito mais amplo que a gente faz lá. No mais, agradeço a presença de todos que estejam aqui. Lembrando que a gente não aceita nenhuma live para participar como convidado. A gente já teve algumas más experiências lá no Instagram. E mandem mensagem sobre o teor do porquê vocês desejam participar da live, porque vocês desejam entrar na live junto, que a gente vai pensar e talvez, se fizer sentido, a gente faz uma live junto, mas de resto a gente não abre assim, aleatório para ninguém. De resto, gratidão por cada pessoa aqui e ótima noite a todos.